Estamos de volta aqui com o nosso programa Prosa Política aqui pela Rede Prêmio e agora vamos falar com vocês, você já sabe, né? Mas quando for sair de casa, você tem que levar sua máscara. Leve sua máscara, sabe como colocar, né? Não colocar a mão na máscara quando você estiver falando e quando tirar a mesma coisa, você vem para a tua casa, você tira a máscara, coloca num saquinho plástico para que possa ser lavado novamente. Isso é fundamental. E quando você sair, procurar ficar longe das pessoas o máximo possível. E o mais importante, só sair de casa se for extremamente necessário. Essas são as recomendações das autoridades da área médica, os cientistas no mundo todo. Você é que tem que decidir. A tua saúde é a saúde. Você se preservando, você está preservando a saúde da tua família e dos seus amigos. Então, é fundamental. Então voltamos aqui e queremos lembrar, que a pandemia ela vem já trazendo resultados terríveis na área da saúde e nós temos nos estados do Nordeste, do Norte principalmente, as cidades do interior começam a pressionar os hospitais das capitais, porque não tem estrutura. Apesar de ter pequenas estruturas nos municípios, mas os hospitais não têm equipamento. Então, começa a pressionar as UTIs das capitais. Nós podemos falar as capitais da Bahia, do Ceará, Pernambuco, Maranhão, Pará, muito séria a situação do Amazonas. Então, é grave. Paraíba, e por isso nós entendemos que as autoridades têm que se entender, o Ministério da Saúde precisa se entender com a Secretaria de Saúde dos estados, porque senão a coisa vai ficar muito difícil, muito difícil. E como nós estamos falando hoje, o tema é a influência da pandemia nas eleições municipais para prefeito e vereadores. Nós temos aqui uma fala importante agora, um pronunciamento do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que fala como é que está se discutindo o possível adiamento das eleições. Você vai assistir agora o deputado federal Rodrigo Maia falando. Eu acho que a decisão, a ideia do presidente do Congresso foi uma ideia correta e acho que cabe ao parlamento continuar trabalhando e começar a discussão, como nós vamos fazer nos próximos dias, sobre a data da eleição. O presidente Davi vai constituir um grupo, junto com a Câmara, para que nós possamos discutir a questão da data da eleição, se nós vamos mantê-la no mesmo dia ou se a decisão do parlamento vai ser modificá-la dentro do próprio mandato, uma outra data. Então seria o adiamento da eleição sem prorrogação de mandato. Isso eu vi ontem na discussão com os líderes, que é uma posição quase de unanimidade. A maioria dos parlamentares entende que podemos ter o adiamento, mas não devemos ter a prorrogação de nenhum mandato. Aí assistimos aí as palavras do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, falando que o tema do possível adiamento ou prorrogação das eleições está fervendo lá entre os deputados e senadores. E ele diz também que existe uma grande maioria já favorável ao adiamento. Já na Europa, voltou já no último final de semana o futebol, O futebol alemão voltou, uma partida xoxa, parecia um treino que não tinha torcida. E parece que no Brasil também começa a se discutir para voltar ao futebol sem torcida. Porque os clubes estão numa situação difícil, não sabem como vão pagar os altos salários. Aliás, isso é uma discussão futura, num programa futuro, altos salários. Então a ideia é voltar, para pelo menos ter o patrocínio, para conseguir pagar. Não sabemos se isso vai acontecer. Também podemos falar que um fato muito triste porque parece que 60% dos mortos são idosos e homens, e 40% são mulheres. Isso é um negócio... E outra coisa, o que no início, quando se falava que a doença ia atingir mortalmente as pessoas idosas, não é o que está acontecendo. Muita gente jovem, e temos que ressaltar aqui um fato lamentável. Profissionais de saúde, médicos e enfermeiros estão sendo atingidos e muitos estão perdendo a vida, o que é muito sério.
É um alerta para as autoridades e que mostra a toda a população que os médicos e os enfermeiros não têm equipamentos próprios para atuar na saúde. É outra coisa que vai ser muito discutido no final dessa pandemia. Aonde vai o dinheiro da saúde no nosso país, tá certo? E agora, eu queria dizer a vocês, aliás, um fato que me causou muita estranheza, né? Eu não sei você que está nos assistindo, mas nós vimos a semana passada o Tribunal Eleitoral, né? Colocando a propaganda na rádio, televisão, né? O pessoal todo alegre para você tirar o seu título de eleitor, né? Uma coisa fantástica, né? Agora eu fico imaginando as pessoas que estão em casa, que não tem casa para morar, não tem alimentação, estão desempregadas, não tem saúde, vê aquela propaganda do governo dizendo: tire o seu título de eleitor. Como se esse título de eleitor garantisse para ele saúde gratuita de qualidade, educação de qualidade, moradia. E nós sabemos que isso não é verdade. O cara precisa do título para tudo, mas o título não garante o que está na Constituição. Isso é uma coisa para a gente pensar. Agora, vamos falar desse tema hoje, que é o tema da influência da pandemia nas eleições municipais de 2020. Eleições de prefeito e vereadores. Eu queria aqui pedir licença para falar diretamente com o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Superior Tribunal Eleitoral, para o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, e para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Dizer a eles que nós entendemos que a eleição ela faz parte da democracia. Então a eleição ela precisa acontecer. Mas a eleição tem que acontecer dentro de regras democráticas, onde os direitos sejam iguais para todos. E se nós formos olhar, que a população, a maioria, não entende isso, mas precisa saber, existem regras para a eleição. E uma delas é você ser filiado a um partido político, para você ser candidato. E a data derradeira das filiações esse ano foi dia 4 de abril. E o que aconteceu no dia 4 de abril? No dia 4 de abril, tudo estava fechado no Brasil. Tudo estava fechado por decretos municipais, estaduais, a justiça estava parada, o legislativo, né? Tudo o executivo, assim, tudo parado. E muita gente não teve condição de exercer o seu direito e se filiar num partido político, né? Foram prejudicados, então. Outra coisa, se nós formos ver a questão das pessoas com mais de 60 anos, esses então foram aniquilados, que não podiam sair de casa e não puderam exercer o seu papel. E outra coisa, eu não tenho dúvida nenhuma do que eu vou falar. O ministro Roberto Barroso pode dizer que ele não tem essa experiência de filiação partidária, mas o deputado Rodrigo Maia e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sabe o que acontece nos dias que antecedem a data derradeira de filiação, onde o poder econômico e o poder de prefeitos e vereadores influem na montagem dos partidos políticos. E os pequenos partidos são arrasados com essa pressão. Agora, imagine os senhores, em tempos normais a pressão existe, imagine o que aconteceu nesse dia 4, onde só os prefeitos tinham movimentação dos municípios. Então muita gente foi prejudicada. Então eu entendo que aí foi quebrada a primeira regra das eleições. E quando se muda a regra no meio de uma competição, o resultado pode ser nulo lá no final. Uma outra questão muito séria é que os prefeitos, muitos prefeitos, que não tinham nenhuma chance de reeleição, tiveram uma grande chance. Por quê? Receberam verbas federais, estaduais, estão aí fazendo a festa, não são todos, fazendo compra sem licitação e usam parte desse dinheiro para divulgação em rádio, televisão e redes sociais.
Então, estão levando uma vantagem muito grande. Enquanto as pessoas de oposição não têm chance nenhuma. Por quê? Se você for falar de política, e seria uma coisa muito incoerente, você vai ser queimado nas redes. Porque o momento é de união. O momento é de política pública de saúde, né? Política pública de educação, justiça social e não de política pública partidária. Esse não é o momento. Então, isso eu acho que prejudicou muito as eleições. Um outro fato muito sério, mas muito sério, que eu queria entender como os presidentes de partido, aliás, estão muito calados, os presidentes de partido. Os senhores deputados e senadores vão usar mais de 2 bilhões do fundo partidário para gastar nas eleições. Dinheiro do trabalhador, o fundo partidário, 2 bilhões, que pode ser usado para a saúde, para a recuperação da economia, quando acabar essa pandemia. Então eu queria ver. Então vai ter eleição, corta o fundo partidário. Todo mundo vai fazer campanha sem usar esse dinheiro, sem contar os bilhões que se gasta para organizar a eleição. Então, esse é o terceiro fato. Agora, o fato mais relevante que eu peço aos senhores, né, repito, Roberto Barroso, ministro, ilustre ministro, o deputado Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que reflitam, porque imagino os senhores a volta dos prefeitos quando acabar essa pandemia. Como vai ficar a cidade? Nós precisamos de prefeitos que tenham liderança, que façam uma gestão com a comunidade, chame a população, as entidades de classe, do trabalhador, dos empresários, para nós encontrarmos uma forma de gerar empregos, porque imagine os senhores, nós tínhamos 11 milhões de desempregados quando começou essa pandemia. Nós vamos ter 30, 40 milhões de pessoas desempregadas e nós temos que ter união dos municípios. Agora, em tempos normais, os prefeitos e vereadores que estão no poder fazem coisas inacreditáveis para a reeleição. Agora, como a população vai ficar esperando os políticos discutindo quem vai tomar o poder na cidade no segundo semestre e o povo aguardando? Não vai dar. Então eu acho que é preciso que haja reflexão. Eu sou de uma opinião, mas é minha opinião. Eu entendo que nós não teremos condições de ter eleição. E tem uma discussão muito grande há muito tempo, que é você colocar todas as eleições no mesmo ano. No mesmo ano, de presidente da República, governador, senador, deputados, prefeito e vereador. Porque aí não tem tanta influência de prefeitos, de deputados, de governadores na eleição. Eu acho que talvez essa seria uma sugestão para os senhores pensarem. Óbvio, quem vai decidir isso são os senadores e os deputados. Vão discutir para fazer a eleição em 22. E mais uma sugestão aí. Eu acho que prorroga os mandatos, mas os atuais prefeitos não poderiam disputar a reeleição. Eu acho que seria uma justiça e eles teriam 2 anos, muitos para fazer o que não fizeram até agora. E mais ainda, muita gente pode falar, mas existe corrupção nos municípios, os prefeitos. Eu acho que chegou a hora do Ministério Público, as autoridades e a própria comunidade. Aliás, a comunidade é a que mais denuncia. Nós precisamos tirar do poder aqueles que desviam o dinheiro público. Isso sim. Então, finalmente, esse é o nosso papel. Esse assunto eu acho que é muito importante, você que está nos assistindo. Então eu acho que é momento, vou repetir, de política de saúde pública, respeito à vida de todos os brasileiros. Muito obrigado, chegamos ao final desse programa Prosa Política e aguardamos vocês novamente na próxima terça-feira, às 22 horas, aqui na Rede Prêmio de Televisão.